depois de uns 3 meses e meio aproximadamente de pausa, estamos aqui novamente unidos em nome de Jesus Cristo, Ramachia ben Davi, que está voltando, né? Logo, logo. Dentro em breve, conforme disse o pastor no domingo passado, ele vai colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e então ele estabelecerá o seu reino. Reino esse pelo qual os judeus estarão orando na tribulação. Venha a nós o vosso reino. E quando ele, após uma série de juízos e julgamentos, estabeleceu o seu reino, ele vai estabelecer um período que vai ser pleno de justiça, que vai ser pleno de paz, que é o fruto da justiça é a paz, que vai ser pleno de de alegria, né? Lembra, gente? Que vai ser pleno de glória, como diz Elaine, que vai ser pleno de santidade, que vai ser pleno de excelência espiritual, obediência e adoração. E na ótica divina, as coisas materiais, elas vêm, mas é o último vagão, normalmente, né? Como diz aqui na nossa apostilinha, como oitava e última característica do reino desse ano, apontaremos a qualidade de vida física. Qualidade de vida física. Na ordem divina, olha o anjo segurando a mão. Na ordem divina é a última em importância eterna, mas não menos importante que as outras 7 características. A qualidade de vida no reino. No reino, a qualidade de vida física. É a oitava e última característica que nós vamos estudar. A primeira é justiça, a segunda é paz, a terceira é alegria, a quarta é glória, a quinta é santidade, a sexta é obediência à verdade, a sétima é adoração e a oitava é a qualidade de vida física. É a parte material. Nós, os irmãos, não sei se vocês já folhearam a apostila, é o cumprimento pleno, maior e mais amplo, quase todo semana, do pacto palestino. O pacto palestino, aquele pacto incondicional que Deus firmou com Israel através de Moisés, é aquele pacto no qual Deus se compromete a abençoar materialmente Israel, a colocar Israel como cabeça das nações. E nós vamos ver aqui, a linguagem ela é muito intensa, ela é muito superlativa. A linguagem dos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, fala assim de... O rapaz planta, quando ele vira assim para pegar o regador, já está nascendo, aí ele volta para pôr o regador de novo no chão, já deu fruto, quando ele arranca, já está na hora de plantar de novo. É uma abundância, o solo vai estar muito fértil, as vacas vão estar parindo demais, os pés de piqui vai estar caindo piqui no chão para tudo quanto é lado. É abundância, bênção material. Inclusive as áreas de guerra estarão não vai ter utilidade. Da agricultura. Sim, vai ter uma demanda muito grande por instrumentos como é que a gente fala? A gente tem que ir lá na Araújo, agroveterinário que vende. Instrumentos agropecuários. Vai ter uma demanda muito grande por instrumentos agropecuários e não vai ter nenhum uso. Arma, não tem guerra, porque uma das características é a paz. Então faz o seguinte, derrete as armas e faz foice, faz ancinho, faz enxada, arado, porque vai ser um período de bênção material gigante, enorme, como nós vamos ver aqui, nessas próximas 14 páginas. É sempre bom colocar um versículo que sintetiza, né, o estudo na excelência espiritual. O versículo que nós usamos para sintetizar todo o estudo foi aquele que o conhecimento do Senhor vai encher o planeta assim como as águas cobrem o mar, porque Ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E dentre os tantos inúmeros dezenas e centenas de versículos, foi até difícil escolher um, mas eu gostei desse aqui, que ele é muito antitético
Conhece essa figura de linguagem? Antítese. Ah, sim. Antítese é aquela figura de linguagem que confronta ideias opostas, né? Que é Isaías 32:15. O deserto se tornará em campo fértil. Deserto ou campo fértil? 32:15b, né? É, 15b, exatamente. O deserto, já vai anotando com canetinha vermelha, né? hoje eu tô Apostila, anotando. segunda edição. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque. Observou que aí tem uma progressão. O que é deserto vai virar um campo fértil. Ou seja, ele que normalmente é árido, ele não tem o seu NPK equilibrado, né? Corrigido, né? Aquele equilíbrio entre o nitrogênio, o cálcio e o potássio. Você já mexeu com jardinagem? Né? Normalmente quem mexe com jardinagem faz a correção do solo. Você me fez lembrar de uma coisa interessante, não tem nada a ver, mas aqueles líquidozinhos que eles vendem na agricultura, nas floriculturas, para você colocar na plantinha, é exatamente para voltar esse equilíbrio. Tem uma coisa meio salinizada, cristalzinha. Mas tem uns Equilíbrio. Porque se você colocar demais, você mata a planta. Você mata a planta. Tem um jumento que eu conheço aí chamado Casamilton, que ele tinha um bonsai de pitanga. Lindo, maravilhoso. Aí você colocou você contou assim. Aí o excesso de zelo, como é que é? Corrói, corrompe. Como é que é? Tem um provérbio, eu caí nesse provérbio, né? O excesso de zelo consome o tolo, parece, né? Aí lá tinha advertência lá, grifada, né? Falando assim, colocar 1/4 de colher, né, pela quantidade de tinha coisa muito lá. escrito assim, colocar 12 gotas em 1 litro de água. 12 gotas. Aí eu coloquei esse 1/4 de colher, deu um efeito fantástico. Opa, esse trem é bom. Aí eu fui, coloquei 4 colheres de sopa, pronto. O bicho, a plantinha morreu. A planta morreu de um jeito muito triste. Ela estava linda, maravilhosa, só que você encostava na folha, a folha caía. Verdinha. Verdinho, brilhante. Morreu reluzente. Pô, dá até uma tristeza lembrar disso, é bom falar. Mas eu tenho um esqueleto. Fica lá o galho seco, tá lá. Eu tenho um esqueleto lá, nos galhos secos. Mas vai ter o. E recentemente, aí essa foi a Canulu me deu, eu tinha ela desde 2008. Já estava beirando da pitanga. Você Aí a colocou Raquel, a água. a Raquel me deu a substituta, Camila Parker Johnson Jr. 2, né, que tinha até nome. Eu fui e matei essa também. Aí eu falei, eu não sei mexer com bonsai, não sou japonês. Mas como oitava e última característica do reino desse ano, nós vamos estudar agora a qualidade de vida física após estudarmos a excelência espiritual. Que na ordem divina é a última importância eterna, mas não menos importante que as outras. Lembra que nós falamos do Pacto Palestino? Está lá em Deuteronômio. Principalmente Deuteronômio 8, Deuteronômio 30, principalmente. 28, 29, 30, né? O monte Ebal, o monte Almal, e o monte Gerizim, onde Deus se abençoa, sim. Então, Deus é bom assim. é pra gente guardar, né? Porque eu nunca sabia, o Ebal é o mal ou é o Gerizim, aí inventei essa. Mas agora eles vão desfrutar do monte Gerizim, aonde Deus abençoa, sim, né? Aí eles vão receber os benefícios de todas as promessas incondicionais contidas no Pacto Mosaico. Radical gira. Todo giro é bom. Ai, meu Deus, ficou só. Literalmente. Deuteronômio 8:3 bi, né? Como diria o Cliff, bi, né? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse versículo é só para ilustrar um princípio que varre todas as escrituras, né? A escritura está imbuída desse princípio de que primeiro a bênção no espiritual e depois a material. Observa que Deus fala assim, o homem só vai viver da minha palavra. Não é só de pão, então precisa de pão também. A gente sabe que tinha profeta que vivia assim num regime rigoroso, mas não precisava, também não passava fome. O Elias lá tinha um passarinho, se não me engano, um povo que trazia lá um
pedacinho Nossa, de... naquele dia alguma não coisa estou aconteceu aí, né? totalitária. Trazia lá um pedacinho de carne e brotou um riachinho lá na caverna no dia tarde. Ou seja, as escrituras falam muito a respeito da necessidade do alimento físico, mas que ele também não é assim prioritário, né? Que é exatamente o que esse versículo fala. Em primeiro lugar, o que é espiritual, a palavra de Deus, o que sai da boca do Senhor. Mas também o pão. Agora chegou a hora do pão. Agora o judeu vai desfrutar do pão. Que, aliás, esse foi o problema. Como dizia lá o nosso ex-presidente, o problema, né, da primeira vinda de Jesus Cristo é que eles queriam o pão primeiro. Eles queriam a vitória sobre os inimigos. Eles queriam a parte física primeiro. Mal sabiam eles que primeiro a questão espiritual. Primeiro tem que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para 2 milênios depois, aí sim, entregar. Saiu o pão, né? Aí o pão sai do forno. Mas é exatamente... Eu estou até falando aqui o que eu vou falar daqui a pouco. Eu não sabia que eu tinha escrito. Já tem tanto tempo que eu escrevi essa apostila. Mas é exatamente a promessa mais tangível, que a gente tange, né? A palpável. É exatamente a promessa mais tangível. Frutos, comida e bebida em fartura, água de qualidade. Nem a Copasa vai conseguir produzir água, que vai rolar no milênio. E a água da Copasa é boa. Quem já morou lá em Rio Grande do Norte, quem já morou no Ceará, quem já visitou algumas praias capixabas e fluminenses, sabe do que eu estou falando. Até lá em Aracaju também, não existe água de filtro. A água sai laranja na torneira. Todo mundo bebe água mineral. É. Tem várias categorias de água mineral, né? Umas mais baratas, outras mais Todo mundo caras. compra do bom da Engá, né? Mas no mercado você não vê igual a gente vê aqui, filtro. Você fala, me dá um filtro, ninguém tem nem noção. É igual aquela água que o rapaz do Back to the Future ganha do avô dele, do bisavô, já lembra desse um? Como é que chama aquele rapazinho lá? O McFly. O avô McFly traz aquele copo d'água, você põe em cima da mesa, aquele monte de nata verde escura boiando numa água dessa cor aqui, ó. Ou seja, mas no milênio a água é de qualidade. Parecendo Elaine, nem desvio, som, distrai, né? Não, eu já estou pensando que você vai falar, não vou falar, não, você vai Não, piorar a vamos falar. situação. Mas é exatamente essas coisas mais tangíveis. A água lá também é saloba? Não, A água lá é boa. lá Não, é você não boa. vê filtro na casa de ninguém. Muita gente usa água mineral, nós costumamos usar lá. Mas se não tem, as pessoas bebem da torneira assim, sem problema nenhum. São raros os lugares onde isso pode acontecer. Minas é um deles. O problema Você Florianópolis pode era o beber água na cemitério que tinha torneira. lá, que o negócio de água passava debaixo do cemitério. Aí é bom que já vem dica em minerais. Não é? Água com O cadáver de Minerais decomposto fósseis, é né? ótimo. Ótimo. não, um dos cemitérios numa região Nossa. norte onde a gente estava. Mas é porque eu estou tentando pensar que eu não vi o pessoal com filtro lá. Inclusive o filtro de barro que o meu pai levou para vir uma vez que ele foi lá me visitar, foi o maior sucesso lá. Que o pessoal nem tinha, nunca viu e nem com aquele modelo, né? Muito menos aquele Um bonitinho. São João. É. Mas vamos lá. Mas é exatamente essas coisas mais tangíveis, frutos, comida e bebida em fartura, água de qualidade, colheitas fáceis e abundantes, que mais despertou o interesse e a atenção dos israelitas ao longo dos últimos 4.000 anos de expectativa messiânica. É o que mais apetece, o que mais chama a atenção é exatamente a questão material. É a que mais sempre tem chamado a geração de gerações e gerações de israelitas em expectativa. O pastor até falou isso aí no domingo. É agora que o senhor vai restaurar, né? O senhor vai apocastazeuar o reino de Israel, né? O senhor vai restaurar. O verbo lá é apocatastazeus. É restaurar, trazer para o lugar onde nunca deveria ter saído. Mas é aquela questão do pecado, da apostasia, etc. do Daniel 9. E não apenas a abundância material e a qualidade de vida excelente são ansiosamente aguardadas por gerações e gerações e gerações de israelitas, mas também
o retorno da dispersão mundial, a diáspora, o esparramamento, né, dos judeus por todo o planeta, cumprimento de juízo descrito lá em Deuteronômio, de 28 a 30. E também a vitória sobre os inimigos. Tudo explicitamente prometido, repetidas e detalhadas vezes pelos profetas milenares, daqueles que falam do milênio. Então, todos os profetas que tangeram o assunto reino messiânico trouxeram da parte de Deus promessas com relação a reunião, reajuntamento, o retorno da diáspora da dispersão mundial, com a consequente vitória sobre os inimigos que oprimem e têm oprimido há já milhares de anos os israelitas, e o abençoamento material. Então é isso que essa palavra não existe, mas é um neologismo que eu vou inventando. Abençoa. Isso aí é o que deixa o judeu doido, né, ansioso. Quando é que Deus vai nos reunir de novo? Quando é que Israel vai ser colocado lá na posição de cabeça das nações e vai esmagar os seus inimigos? Quando é que Israel vai ser abençoado física e materialmente? É isso que chama a atenção, é isso que interessa o judeu, é isso que ele quer. Né? Vai se cumprir, mas no tempo de Deus, não no tempo deles. Se dependesse deles, já teria acontecido. E na época de Cristo, brigava-se por isso. Muitos messias surgiram, né? Barrabás era um deles, né? Vários messias, vários judeus se propuseram a ser messias, né? Prometeram isso. E, como diz na linguagem popular, deram com os burros na água. Né? Eles não eram messias. Conhece essa expressão? Deram com os burros na água. Ou seja, quebraram a cara. Então vamos ver aqui, por partes, onde é que estão essas promessas, agora atendendo a pedidos rafaélicos. Essa é a primeira apostila dentro de um novo estilo. Porque antes eu vinha fazendo uma dissertação e depois no último estudo ficava aquela pancada de versículo. Vamos agora o embasamento escriturístico sobre o qual podemos nos apoiar para afirmar que o acadêmico, mais didático. Agora está misturado versículo, comentário. Muito bem, versículo, Rafael. comentário. Muito bom. Ele demorou, mas acordou. Né? Na verdade eu falei isso desde a segunda apostila. Quem demorou, Olha, eu eu não posso falar porque Eu sou já tinha percebido isso também, mas como eu conheço essa forma didática dele de tantos anos, eu falei, Vocês mas podem. ele Existe foi bom que você falou, porque ele ouviu. Você falava, ele falou assim, mas existe flexibilidade. O pastor mesmo pregou há 2 domingos atrás sobre o Saul, sobre o Mardoqueu e o Amã. A questão da humildade. O gênero tem mais. Nós estamos aí para ser humilde. Né? Aqui é corpo, é segundo a justa cooperação de cada parte. Mas eu pegava como a sua forma didática. Não, eu já estava acostumada. Minha forma didática é flexível. Então nós temos aqui o retorno da diáspora, a vitória sobre os inimigos e o abençoamento material. Então vamos ver. Então, ver os textos aqui. Vamos ver se realmente os profetas falaram isso ou se isso é invenção da nossa igreja. Né? Já que eu aqui não falo por mim, mas falo pelo grupo, pelo corpo. O retorno da diáspora. O retorno da diáspora, ele é, como é que eu disse aqui, repetida e detalhadamente falado nas escrituras proféticas. Por exemplo, em Daniel 9:24a, acho que o Rafa ainda não tinha se convertido. Você chegou a pegar Daniel 9? Você chegou e já estava lá para o Daniel 10 ou 11, né? Eu não cheguei e estava aquela revelação que recebe no navio. Que navio isso? Desmaiando. Depois faz Daniel 13. É o 9, é o 10. Daniel 10. Você chegou logo depois do 9. No 9 nós vimos que Deus se propôs. Porque Daniel está lá, Senhor, está acabando o prazo aí que o Senhor falou através do Jeremias. E aí? Como é que fica a nossa situação? Ele falou, calma, Daniel. Eu tenho já recortada na história, né,
lembra a palavra lá no hebraico que a gente estudou? Eu já recortei um período da história dentro do qual eu vou fazer 6 coisas. Uma dessas coisas, esqueci de tirar, uma dessas 6 coisas era fazer cessar, eu sempre ponho no músico, fazer cessar a transgressão. Mas vai ficar muito alto, deixa eu tocar aqui. Fazer cessar. Quer ver? Abra em Daniel 9, 24, por favor. E leia para nós. Pode ser eu vou desligando isso aí. Daniel 9, 24. Bem alto para sair aqui no som. Não vou ler não. Ele pediu para você ler Daniel o quê? 9, 24. 9, 24. Pô, que isso? Não. É isso. O Rafa que me distraiu, eu sempre ponho no muro. 6 coisas são prometidas de acontecer no Daniel 9, 24. Já achou aí? Mesma coisa. Seja alfabetizado? Tem o Mobral, né? Ele é alfabetizado, mas é shine. Ele é tipo igual Joel. Daniel 9, 24 promete o seguinte: 70 semanas estão recortadas para beneficiar o teu povo e a tua santa cidade, que é Jerusalém, com 6 objetivos divinos propostos. Né? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. São os 3 aspectos negativos, vamos dizer assim. E mais 3 positivos: trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir os santos dos santos. Cessar a transgressão, de acordo com o que a gente estudou hebraicamente lá, é dar fim à diáspora. Assim que Deus se reúne Israel, dar fim à diáspora, dar fim à dispersão. Eles foram dispersados lá na boca do Porque não vai existir mais mas não, eu estou entendendo dar fim, é exterminados. Não, é o templo Dar dos fim gentios. à diáspora, não o judeu da diáspora. Ou o templo dos gentios que vai ser acabado. Exatamente, o templo dos gentios. Não vai existir mais esse tipo de situação. Não estão todos Nunca agregados. mais. O templo dos gentios. A partir do fim da tribulação, entrando no milênio e eternidade, nunca mais Israel se divide em 2 e nem Esse templo dos gentios começou lá atrás na primavera do ano de 604 a.C. 640 de Cristo. E vai É quando o tempo dos concluir gentios começou. lá no final do Lá na tribulação. cabeça daquela estátua lá. Cessar a transgressão, que é dar fim à diáspora, dar fim aos pecados, que é o cumprimento lá de Romanos 11, virá de ser um libertador e ele libertará o seu povo dos seus pecados. Expiar a iniquidade, que é um benefício da reconciliação, aquela que a gente já desfruta. A gente estava de frente para Deus, agora nós estamos de costas, nós vamos voltar a ficar de frente de novo. Lembra lá do Libertos para Viver, do Al Lindsay, um livro fantástico? Trazer justiça eterna e inaugurar um milênio, selar a visão e a profecia, dar cumprimento a todas as profecias que estão ainda penduradas e ungir os santos dos santos. É o nosso segundo próximo estudo, que depois que a gente terminar esse, nós vamos estudar o governo messiânico, nós vamos estudar o organograma, de que forma o governo messiânico será organizado, e depois desse estudo aí nós vamos ver a questão do sacerdócio milenário, porque Jesus Cristo ele não apenas vai ser rei, mas ele vai ser sacerdote, ele vai exercer o seu sacerdócio da nova ordem que ele criou, que é a ordem segundo Melquisedeque, isso dentro do milênio, com extensões para uma, vamos dizer, ramificação do sacerdócio levítico, visto que Zadok é descendente também de Levi. Mas isso é para daqui ainda um ano. Contrário de Davi, que mesmo que não seja sacerdote, vai ter épocas no milênio que ele vai agir como sacerdote. Mas esse é assunto para daqui uns 9 meses ainda. Ezequiel 39 a 40. Nós vamos ver, vai ter um conselho de anciãos, vai ter. É uma coisa complexa, bacana, bonita e detalhada. Então, um dos detalhes, uma das coisas que são propostas e prometidas por Deus em Daniel 9, 24, em resposta à ansiosa oração de Daniel de qual seria a situação do israelita após o retorno do cativeiro babilônico, que na época estava chegando ao fim,
porque assim ele entendeu pelo rolo de Jeremias, para fazer cessar a transgressão. É o retorno da diáspora. É dar fim à diáspora, não ao judeu na diáspora. Na cronologia profética, porque ainda que na mente de Deus as coisas aconteçam de uma coisa instantânea e simultânea, eu estava até conversando hoje um pouquinho sobre isso com o Rafael, mas nós vamos aprofundar mais nesse assunto. É uma questão dos decretos de Deus. O decreto de Deus é único, mas ele se desdobra em detalhes na história. É como que um programa rodando, entendeu? Ele é o arquiteto, ele elaborou um programa chamado decreto, e esse decreto se desdobra na história. E esse desdobramento, ele tem uma concatenação ou um concatenamento? Uma concatenação. Um evento vem após o outro assim, sendo que esse evento, ele é uma consequência dos anteriores, e os anteriores geram como fruto o próximo evento. Tipo assim, se eu pisar no pé do Geraldo, ele me dá um bufete. É uma consequência. Ação e reação. O Milton já falou sobre isso. O meu professor de física, inclusive lá no Cefet, isso em 1976 ou 7, ele falou que quando alguém toma um soco na cara, na realidade ele está dando uma carada na mão do rapaz. Porque existe ação e reação. A mesma força que ele recebeu no rosto, ele está devolvendo na mão do rapaz. Então existe uma concatenação de eventos. E esses eventos é um evento A que prepara para o cumprimento do evento B. E o evento A e o evento B, isso é física. E o evento A e o evento B preparam para o evento C. E o primeiro evento dentro da concatenação escatológica de cumprimento do programa divino para Israel, o primeiro evento é a restauração de Israel na terra. É o retorno da diáspora. Desde o ano 70, há muito tempo atrás. Nós estamos em 2014, quase já 2015, em breve 2029. Então, desde o ano 70, ou seja, 1944 anos atrás. É muito tempo, né? 1944 anos atrás, Israel recebeu o último golpe. Né? Israel já tinha tomado uma paulada dos assírios e as tribos do norte foram dispersas. Depois o Nabucodonosor deu 3 pauladas de Israel, em 1604, uma em 597 e uma em 586 a.C., e levou para o cativeiro. Por misericórdia de Deus e para dar cumprimento aos eventos prometidos a respeito do Hamashia Ben Davi, Jesus Cristo, o Messias de Israel, na sua primeira vinda, houve um retorno parcial dos dispersos. Eles ficaram dentro da terra prometida, foi reedificado o templo e a cidade sob a direção de Esdras e Neemias, e rolaram aí uns 330 anos de história, e o Messias veio na plenitude dos tempos. 70 anos depois, entre aspas, do nascimento do Messias, aí Israel tomou a paulada final. Eles foram dispersos após muita resistência às forças romanas. Lembra? A destruição de Jerusalém no ano 70. E no ano 70 para frente o judeu ficou esparramado. Até 10 de maio de 1948. 1948 menos 70. 14 de maio. 14 de maio. Eu sempre confundo. 1978 anos depois, só para fechar esse raciocínio, o primeiro evento na concatenação profética de eventos que trazem a restauração de Israel aconteceu. Israel não voltou todo para a Palestina, mas está voltando. Começou a voltar em 1948. Tem mais judeu nas Américas do que lá na Palestina. Mas vai chegar um momento em que todos eles vão retornar para a Palestina. E Deus vai instrumentalizar o anticristo para fazer isso acontecer. Sim. Não, só um comentário que você disse da... Então a profecia já está se cumprindo, os judeus já estão voltando.
Mas é que eu estava pensando o contrário também, que igual eles vão estar voltando aos poucos, os acontecimentos, mas também ela foi, claro que teve um evento maior, que espalhou tudo, mas sempre tem essas divisões, as tribos dividem um pouquinho para aqui e para lá, e eles sempre tinham essa dispersão, né? Sim. Sempre. Mas, Não tão agressiva igual aquela que deu o pontapé para dividir mesmo, mas sempre... Mas todas as tribos serão restauradas. sim, Porque lá no começo as tribos também teve, sobe duas, fica né? Sempre teve essa... sobe 10, fica tudo. Sobe 10. Israel e Judá. Porém, entre o ano 70 e o ano 1948, Israel deixou de existir como Estado, como federação. Ela chamou, Não existia um país chamado passou a Israel. chamar a Palestina, depois passou a chamar simplesmente Eretz, simplesmente a terra. A terra, Eretz. A terra. E ficou sob o domínio de muitos povos, otomanos, ingleses, franceses, cruzados, árabes. Os árabes conquistaram lá a partir do século VII, por muitos séculos, aquela questão lá do islamismo. Então, o pontapé inicial para o fim escatológico é o retorno de Israel à terra. Eu vi ontem a votação de novembro de 47, quando foi A proposta do Paul Fogo. Israel seria uma nação. A Argentina absteve, todos os países da América do Sul absteve, da América Central absteve, só o Brasil votou a favor. O Oswaldo Aranha, né? A Argentina absteve, aqui o Colômbia absteve, os países da América tudo absteve. E o Brasil não absteve, o Brasil votou a favor do Estado. E isso foi em 1947. Se não me engano, acho que ele presidia a ONU na época, o Oswaldo Aranha. O único período de bênção material que o nosso país desfrutou foi exatamente nas duas décadas. Você ouviu falar, o ano 50 foi maravilhoso para o Brasil. Progresso, indústria, aço. Juscelino Kubitschek, né? Foi exatamente. Um salário mínimo no Brasil equivalia a $800, R$1.600. $800, hoje mais ou menos R$2.000. Sim. Um salário foi mínimo. a melhor época em termos econômicos no Brasil, foi a década de 50 e 60. Né? Exatamente porque eu penso em função de Gênesis 12:3. Abençoareis que te abençoarem. Se você abençoa Israel, não tem jeito de Deus mentir e não falar, não, você abençoa Israel, mas eu também não vou te abençoar, não. Você amaldiçoa Israel, mas eu vou te abençoar assim mesmo. Não existe, Deus vai transgredir o que ele propôs e escreveu. Até que aí vieram os governos antissemitas, né, e a coisa começou a piorar. Esse governo que agora rege o Brasil é ultra antissemita. O Brasil vai afundar no precipício, no abismo, no buraco, nas trevas, na escuridão cada vez mais. Porque esse governo vermelho odeia Israel, veladamente. Eles só apoiam causa palestina, só se associa com os desafetos de Israel. É os Ahmadinejad lá do Irã, é o cara de Cuba que manda arma para os coreanos matar crente judeu. Nós, infelizmente, nós estamos lascados. Tem que orar para mudar esse governo aí. Mas que bom, né? Tomara que sejamos perseguidos e mortos. Que a gente vai e ganha coroa de ouro. Aí é bom demais. Fazer igual o Ashmani. Mas na cronologia profética, o primeiro grande evento profético escatológico que antecipa e prepara o cumprimento dos eventos finais é o fim da dispersão judaica mundial. Ou seja, o fim da diáspora. Isso ficou mais do que óbvio, claro, né? Que a gente fala, repete, que quando lê a frase já está tudo assim, como diz o nosso amado presbítero, claro como a água que o passarinho bebe. Não, e vai ser um tempo assim, tal qual, por exemplo, em 48, 14 de maio de 48, quando Israel foi declarado uma nova nação, meia-noite o exército britânico saiu marchando de Tel Aviv, e os judeus saíram para a rua com as suas sirenes ligadas, buzina, cantando, os rabinos, lendo os haléus no meio da praça. O samba rolando, quanta alegria! Foguetes e tudo, né? Assim, mais de 1000 rabinos no salão. Isaías fala, e Deuteronômio 30 também fala sobre o retorno deles,
mas especificamente de Isaías, para que o coração do judeu não dilatar de tanta alegria por ver o tempo cumprindo nos dias dele. O judeu ele é expansivo na manifestação de emoção, como a gente sabe. O termo diáspora, que vem do grego, significa dispersão, esparramamento, né? Define o deslocamento normalmente forçado ou incentivado de grandes massas populacionais. Esse termo diáspora, na realidade, ele é muito ligado à diáspora judaica, mas é um termo que pode ser usado para qualquer povo. Os curdos mesmo vivem na diáspora. Os curdos são milhões de pessoas que não têm nação. Eles ficam ali escondidos nas montanhas ali do Iraque, do Paquistão, do Afeganistão, da Turquia. Aí eles metralham lá umas 20 famílias, aí eles saem correndo para o outro lado, pula para a fronteira do Afeganistão. Aí os afegãos vão e jogam umas granadas, matam mais alguns milhares, eles correm ali para a fronteira do Paquistão, os paquistaneses metralham mais uma turma, eles correm para a fronteira. É um povo, milhões de pessoas sem terra, sem casa. A ONU não consegue solucionar isso. Existe a diáspora curda. Não, para a Palestina, não é uma piada também, feita na ONU, que um dos ministros de Israel foi lá contando uma história, falando que quando Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, que ele foi tomar um banho e tudo, e tirou a roupa, aí veio uns palestinos, roubaram a roupa de Moisés e fugiu com a roupa. Aí Moisés, esse da Bíblia? Aí um líder meu palestino, mentira! Naquela época nem existia Palestina, aí eu pois é isso mesmo que ia falar com você, a terra é nossa, né? Nem existia Palestina. Não, qualquer coisa é disso que Deus falou, nem existia Palestina, é mentira, nem existia Palestina, pois é isso mesmo, a terra é nossa. Só para a gente lembrar que está chegando o fim dos tempos, saiu uma reportagem anteontem que a ONU está sem dinheiro, sem fundos suficientes para alimentar as pessoas que estão passando fome no mundo. Com interrogação nisso. Semana passada, o Papa saiu. O Chiquinho? O Chiquinho. Não, mas você falou isso domingo. Falei, né? Ele viajou, ele foi direto da União Europeia assinar um tratado e tem reflexo nessa questão. Ele foi até de terno, branco, assinou o tratado e voltou, sem ninguém saber o motivo. Ele fez uma visita de 4 horas. Foi uma visita de 4 horas de Aqui, supetão. Carlos, mas o que me chamou a atenção na reportagem... Não, só antes de você terminar, só pegar. E 2 dias depois, sabe onde ele estava? Em Constantinopla, na Hungria, onde Constantino declarou a cidade, a capital do Império Romano. Ele chegou, inclusive o nem queria receber ele lá e ele forçou a visita e estava lá por 3 dias. Lá são os ortodoxos que moram. Por 3 dias. Tem coisa acontecendo debaixo dos nossos olhos. Não, é isso que eu queria falar. A ONU... É olho ou barba? Não, eu peguei na barba, mas esses são os olhos. A ONU fez um pedido, tipo um pedido de alerta, de socorro, de que eles não estão tendo fundo, eles estão sem fundos nenhum. Mas como se eles estivessem nutrindo o mundo todo e nunca tivesse existido fome. Se agora eles estão sem dinheiro, agora vai ter fome. Não é isso não. Mas eles sempre estão em todos os países. A ONU ele tem um exército mundial. Por exemplo, são os capacetes azul. O capacete azul. O Brasil... É formado por soldados de todas as nações. Todas as nações. A Luzimar, o Brasil tem um trabalhou no Haiti quando teve aquele terremoto. Você lembra que ela ficou lá 6 meses? Capacete azul. Entendeu? Ela foi trabalhar com a ONU. É uma força neutra. E assim, eles mandam dinheiro, mandam alimento, mandam água. E eles falaram que eles não têm dinheiro para mais nada. Para nenhuma outra ação. Pedindo o socorro para as grandes organizações. Fazer uma vaquinha. E tal. Nós estamos entrando e você vai cair, porque nós vamos ser arrebatados e eu vou ser o primeiro da fila, você deixar você para trás. Sabe, Eu, pastor, acho que eu não chego lá não. Você vai chegar não? Eu tenho certeza que vou chegar. Eu tô falando você. Não, mas ele que fala. Certeza ninguém pode ter. O Paulo falava que não foi. Esperança todos podem ter, tá, Geraldo? A esperança tem grande galardão. E agora ela falou bonito. Mas que esse dia está chegando? Lógico que tá. Isso é óbvio. Se Deus não mente, o dia se aproxima. Não tem. Eu achei. Na hora que falou isso, assim, parece que é uma coisa normal, né? Ela tá pedindo ajuda. Claro que todas as nações vão ajudar, igual manda soldado, vai comprar comida, manda dinheiro. Tem o órgão que mas cria. me chamou a atenção. Como acontece, eu esqueci o nome.
me chamou a atenção eles divulgarem. Pois é. Pedir, falar isso em público, fez um Ontem de manhã, É tipo assim, tem alguém para nos liderar aqui para resolver? Eu me senti assim, entendeu? Dentro em breve alguém vai se Alguém vai apresentar. resolver o problema. Não, deles. ontem de manhã eu estava na Praça 7 conversando com o Robertinho, que ficava pregando, e ele estava falando exatamente isso. Pastor, nós estamos chegando o dia. Não, é engraçado que eu conversei com uma pessoa tem 2 semanas atrás, assim, numa ansiedade, não, Jesus está voltando, você está percebendo o que está acontecendo? Todo mundo está nesse sentimento. Eu já comentei sobre isso, até quem não é nascido de novo nota. Está um sentimento, assim. Né? Não, mas só que tem pastores aí que nem quer que Deus adie o máximo. Eu sei. É porque senão tão milionário que ele não quer que Eu estou cheio de planos, Senhor. É o show do bilhão, né? Outro dia eu vi um lance aí chamado o show do bilhão. Não tem o show do bilhão? É o show do bilhão. Bilhão. É o Chapelô do Estou Seguindo a Jesus Cristo, né? O Macedo e outros. Mas esse não é o nosso assunto. O termo diáspora define o deslocamento de grandes massas populacionais, originárias de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento distintas. O termo diáspora, que significa dispersão no grego, é usado com muita frequência, apesar que pode se aplicar a qualquer povo, mas é usado com muita frequência para fazer referência à dispersão do povo hebreu. A partir da destruição do reino do norte e sua capital Samaria pelos assírios em 722. O pai de Senaqueribe. É igual a palavra êxodo, né? Sim. É mais usado para o povo hebreu. Mas pode ser para qualquer um. Pode ser para qualquer Do exílio da Babilônia em 612 a.C. e especialmente, conforme a gente vinha comentando aqui, depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E esse foi o ponto assim que realmente não dava mais para eles querer voltar para Jerusalém e falar, não, nós temos que ficar aqui, porque pela foi dito na história, as ruas de Jerusalém correram sangue como fosse uma enxurrada dos judeus. E não ficou pedra sobre pedra como Jesus tinha profetizado. E você sabe por que não ficou pedra sobre pedra a respeito disso? É porque, na realidade, a ordem do general romano Tito era que não se pusesse fogo na cidade. Aí a palavra de Cristo não ia se cumprir, mas é decreto e se cumpre. Alguém lá, meio que de bobeira, deu início a um incêndio. Um soldado lá. Aí não era para pôr fogo, não, agora já. E o fogo ele alastrou tanto, e ele foi tão intenso, que o ouro que tinha onde tinha que ter ouro, no templo e coisa e tal, derreteu. E isso foi se infiltrando pelas pedras, pelas ruas, e misturando com sangue, fogo e ouro. E depois que passou o calor, literalmente, né, abaixou o calor da situação, o pessoal foi lá nas ruínas que sobraram e começou a cavucar para achar ouro. E não ficou nenhuma pedra sobre a outra, porque tinha ouro entranhado entre as pedras. Então, seja ouro é ouro. Você dá um jeito de levantar a tampa do bueiro, lá de 1 tonelada, para pegar uma região de ouro lá dentro, não é? Quem já não pegou uma moeda dentro do sanitário, por exemplo, né? Cai aquela moeda de R$1 assim. Eu só fiz o número 1 aqui. E é exatamente o complemento do ônibus no outro dia. Então, mas então por isso que não sobrou pedra sobre pedra, porque o pessoal foi atrás do ouro lá. E foi no dia 17 de julho do ano 70. Sim. Foi o último dia que subiu fumaça no tempo. É o dia fatídico. Essa dispersão foi profetizada 838 anos antes de acontecer por Deus através de Moisés. E ela, a dispersão, é a consequência da quebra do contrato, a aliança mosaica, a lei, por parte da nação de Israel. Deus havia falado 838 anos antes. Se ouvirdes, Gerizim, bênção sim. Se não ouvir, é mal, de lá vem o mal. Aí o bicho pegou. E o bicho foi pegando, a mulher foi traindo, a cabra foi secando, as folhas da pitangueira foi caindo, por fim, dispersão. Só um comentário de
Deuteronômio 28, O 9. grande mestre da palavra de Deus, ele disse que o livro de Hebreus foi escrito mais ou menos em 68 a.C. E Depois de Cristo. depois de Cristo, exatamente pelo fato que os judeus estavam voltando aos rituais, voltando ao templo e tudo. Então a destruição do templo aconteceu no exato momento da história onde Deus tinha determinado, porque para fazer com que os judeus, e principalmente os cristãos, espalhassem o evangelho para o mundo. Então agora eles não podiam mais ficar agarrados ao templo. Não tem tempo. Não tem mais tempo. Até hoje sem tempo. Exatamente. Aí os judeus cristãos, aí tem os maronos, marones, né? que foram para um determinado lugar, outros para outro lugar, e os judeus espalharam. E espalharam com o evangelho de Jesus Cristo. Aí que foi fantástico. E aí chegou até nós, nos nossos dias. Mas os primeiros missionários foram judeus. Lógico. A igreja nasceu judia. Vamos lá, Deuteronômio. Agora vamos à base das escrituras. tem. Porém, a igreja nasceu judia, mas não é judia. É composta de gregos e gentios e judeus juntos. Sim. E Sem nem tampouco as promessas feitas aos judeus, ou seja, Israel, não se cumprem na igreja. Isso é coisa de dispensacional. Deuteronômio 30, 20, 28, 15. No Deuteronômio, os primeiros versículos, fantásticos. Mas nós estamos no 30, não estamos no Deuteronômio 1, não. Deuteronômio 30, 20. Não, mas é o capítulo 30. Não, é o capítulo 28, 29 e 30 inteirinho, pode ler. Deuteronômio capítulo 30, verso 20. Capítulo 28, versos 15, 63 e 64. E 29, versos 24 a 28, diz o seguinte. Eu coloquei nessa ordem para dar uma narrativa, né? Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra, isso aqui é para ilustrar que a dispersão é consequência da infidelidade de Israel. Israel, eu estou com essas leis aqui, e aí, você topa? Tudo que o senhor disser faremos. Então beleza, então assina aqui. Assinou, fez um contrato. O contrato tem consequência, todo contrato tem consequência, tem multa e tal. Ela é advogada, ela sabe disso. Você tem direitos e você tem deveres. Deveres do contratante. Eu faço N contratos lá entre o arquiteto e o cliente. Né? Deveres do contratado. Né? E aí vai. E eles quebraram o contrato quando eles se prostraram diante de ídolos. Foi profetizado 838 anos antes. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, o Abraão, Isaque e Jacó, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, observou aí, a idolatria cancela, anula o pacto mosaico. Não, você tem que ler na sequência que eu pus aqui. 30, 20, 28, 15, 63, 64. Mas o 30, 20 não é esse que você falou. Você está na Bíblia errada. Vai lendo pela apostila. 3 pontinhos. Será... Mas se for esse que você pôs na apostila, está trocado. Isso que eu estou dizendo. O 30, 20 é amando o Senhor teu Deus, dando bom ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que a Mas então depois você olha aí no 28, 15, 63. Eu já sei, Carlos. É 31, 20. Cadê a correção aí? Mais uma caneta vermelha. 31, 20. Quando estiver introduzido no Isso é para fazer os irmãos ler os capítulos inteiros. Isso é. Você já está anotando aí? Tá pondo caneta vermelha? Ela tá bom. Você está pondo? Eu não tenho nem apostila. Na terra que manda Falta leite um e B mel. lá no começo Eu vou pôr aqui e falta um lá no o zero. dedo Isaías, né, tá? Aí, ele falou que você está na Bíblia errada. Ele está na apostila errada. Não, você está na Bíblia errada. É vermelha? Vermelha vale. Tá, então você aproveita e põe o Isaías aí também. É o Isaías 32:15b. E aqui, ó, 31:20. Eu falei 31, vocês está 30. Então, quando eu estiver introduzido naquela terra bacana que manda leite e mel, e vocês foi se prostituir com os deuses, e anular, isso é muito importante, a minha aliança,
Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu não te peço, eu não te imploro, eu te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí vem aquele monte de coisa que alcança no capítulo 28 inteirinho. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará. Esse é aqueles versículos que eu vou pular naquele livro, viu, Rafa? O Senhor se alegrará em vos fazer perecer. É que eu vou escrever um livro só sobre as catástrofes divinas. Deus açoita quem ama, é o nome do livro. O Senhor se alegrará, é ver se quebra esse deusinho bonzinho da religião, né? Que o protestante e o católico adoram junto. Da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Pudesse errar de se ouvir isso, hein? Deus tem alegria, Ele empenho em te fazer perecer, em te destruir. Do mesmo jeito que Ele se alegrava em te abençoar. Sereis desarraigados, arrancados pela raiz, desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. Isso foi antes de entrar, Moisés falando. O Senhor vos espalhará entre todos os povos. Eu até falei, se você for na ilha de Tonga Tonga, tem um judeu lá. Lá no Oceano Pacífico, já viu o oceano? Entre os Estados Unidos e a Rússia aqui, como é que tem o oceano? Já viu no mapa mundi? Tem muita água aqui. E um montinho de ilha. Deus pegou um monte de terra assim, jogou pro lado assim, caiu, formou umas ilhas. Lá na ilha de Birimborong tem um judeu lá. Foi parar lá, não sei como. Mas foi. Sereis desarraigados da terra, da qual passais para possuí-la, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Os gentios que estão passando comentando, né? Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus e seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito, e se foram, e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram e que Ele não lhes havia designado, pelo que, falta um P, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Toda a maldição que está escrita nesse livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Essa é a transgressão de Israel, a transgressão da lei, que foi dito para Moisés que seria cessada. Lembra? Fazer cessar a transgressão. A transgressão teve como fruto a diáspora. A cessação da transgressão é o retorno da diáspora. É engraçado que prometida ele fala do Daniel. efeito, né? Oi? Ele não fala exatamente qual é a transgressão, claro que é a lei, mas assim... A transgressão é a quebra, é a anulação a do quebra pacto. da lei. Mas eu estou falando assim, interessante que ele trata o efeito, né? Gerou a dispersão e vai cessar a transgressão e vai ter o outro efeito. O efeito contrário. No citado texto de Daniel, a profecia fala que um dos objetivos a serem alcançados dentro do prazo das 70 semanas, que culmina com o retorno de Jesus Cristo, é dar fim à transgressão. Neste verso hebraico, eu busquei lá no estudo de Daniel para trazer para cá. Neste verso hebraico, a palavra traduzida cessar é a forma piel do verbo calar, e tem a força de terminar, tampar, sujeitar firmemente, por fim. A palavra transgressão, ra, pecha, o ra,
é o artigo definido. É o a, os, as. Né? Então, pecha é transgressão. Quando fala pecha, é uma transgressão específica. A mulher, qualquer mulher. A mulher, é a Elaine. Para você, ela é a Raícha, não é? No inglês tem isso, né? Tem, em todas as línguas. É o artigo definido, que define. Né? Rapecha, que vem acompanhado do artigo definido H, o que aponta para algo específico, uma situação conhecida de coisas. O significado mais óbvio é que o curso de afastamento, de apostasia de Israel e o seu perambular, essa palavra é bonita, né? E o seu perambular pelo planeta chegará ao seu fim, dentro do período de 70 setes de anos, as 70 chamuas. A restauração de Israel, que Daniel buscava em oração quando recebeu a profecia, terá seu cumprimento final neste evento que lhe foi revelado. E esse evento tem abundante, enorme, gigantesco testemunho de profecias. Profecias que falam da cessação do fim da dispersão judaica. Vamos então aos textos que dão embasamentos escriturísticos para que possamos afirmar, viu, Helena? Eu quero falar uma coisa. Para que possamos afirmar, não é aquela interrupção tipo da nossa. Não, é só uma observação. Nada. É que você disse no começo que dessa maneira. No começo do estudo de hoje ou no começo do assunto estudo lá? da diáspora, no começo da especificação lá, que com a diáspora foi a forma que Deus utilizou para espalhar os judeus e automaticamente o evangelho. Não, quem falou o evangelho. Não, a diáspora começou lá 600. Não, eu estou falando lá quando no pegou 70. fogo lá. Ah, Tá, tá. mano, 70. Foi. O interessante. Que ela começou mesmo em 722. Não, só naquela época ali que já estava, a igreja já tinha os 60. Quando escreveu exatamente Hebreus, né? 68 antes, mais ou menos. mas Aproximadamente. Antes não, amor, depois. Depois de Cristo. O que eu queria fazer observação é o Ano seguinte, Domini. que na ocasião, olha como que Deus é sábio, né? Não a única, mas a maneira que ele achou mais rápido e mais eficaz de espalhar o evangelho foi através desse evento lá. Sim. Né? E o interessante. Chapa quente, como eu falei outro dia. O interessante é que não dispersou só a igreja, mas a própria cultura judaica, a fé, a religião, né? A religiosidade, na verdade, e espalhou pelo mundo inteiro. Então, onde que Eles chegou, são uma influência benéfica. onde que chegou o conhecimento do Evangelho, chegou também o conhecimento de Deus, que era a forma deles, da forma que eles conheciam. Então Deus se espalhou mesmo através desse povo, igual ele já tinha prometido. Os países que receberam como é que é o nome da palavra? Quando você faz a apologia do negócio. Deixa eu passar a pergunta, deixa eu lembrar. É interessante pegar esse comentário seu aqui, porque isso ocorreu mais ou menos 37 anos depois da ressurreição de Cristo. 37 anos, mais ou menos, depois da ressurreição de Cristo. Nesse período de 37 anos, já tinha inclusive igrejas estabelecidas como Antioquia, e tinha igrejas que o Paulo sólidas. estabeleceu. Igrejas sólidas, entendeu? Mas só que o que acontece? Todos eles tinham os olhos para Jerusalém. Tanto que tudo era Jerusalém era a matriz. Era decidido em Jerusalém. Lá que tinha as conferências. Lá que tinha. Como é que é aquela basílica? Não, lá que resolvia tudo. Então, aqueles judeus estavam concentrando os cristãos tudo indo para Jerusalém. Um lugar onde Jesus foi crucificado. Mais iam conhecer, Vamos para lá. E o que acontece? Aí aconteceu um grande boom. O que eu queria chamar a atenção é isso, que quando houve essa dispersão, essa diáspora, não foi definitivamente só os gentios, é claro, também, mas os gentios não foram dispersos, foram os judeus. Olha que interessante. Essa prática Deus já havia usado antes, ele usa até hoje. Ele já tinha usado no livro de Atos, lá em Atos 6, que Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Começando de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra.
Para eles ir para Samaria teve que ter um sacode. Quem já leu lá sabe, teve que ter uma perseguição, que até teve o Estevão lá e etc. Então é um método normal de Deus trabalhar, ele esquenta a chapa. Não, porque a gente vê de uma forma genérica. O povo judeu foi espalhado lá no ano 70. Não. Mas foi a igreja que foi junto. Acabou de ser Ela espalhado. está trazendo para os nossos dias, Carlos. O que acontece muitas vezes? Aí você tem aquela coisa do Deusinho bonzinho, que Deus não pode agir com severidade. Por exemplo, nós vimos Gostei da palavra severidade. nos últimos 10 anos, pode comer 10 anos, porque em 2004 aconteceu aquela grande tragédia, onde teve o maremoto e morreu centenas de pessoas, né? Lugares fechados para o Evangelho, igual a China. No fim do ano agora o tsunami faz 10 anos. China teve terremotos na China que nunca tinha acontecido, um país fechado. E o que acontece quando acontece essa tragédia? Acho que o pastor Cri falou isso na escola bíblica, quando ele ensinava missões. Né? Quando, ele falou sobre a queda da União Soviética. Quando acontece tragédia, o povo fica mais receptivo ao Evangelho, não é isso? Então, o homem sai do seu altar. E às vezes Deus precisa trazer uma vara em cima das nações para que elas se abram para o Evangelho. Pancada é uma bênção. Entendeu? E às vezes. Não, mas isso é interessante, o pessoal fala que Deus tão mal é isso. Não é tão que ele é mal. É porque Deus é o único meio que Deus tem para abrir aquele povo. Não é o único meio, um dos melhores meios. Um dos meios que Deus usa para abrir o coração daquele povo, para ele ficar mais receptivo às coisas, ao Evangelho de Jesus Cristo. Né? Eu tô até que demonstra para mim o contrário, que não é Deus que é mau, é que o homem é tão mau. O homem é tão mau, exato, o homem é tão mau. É aquele ditado que falava muito em Florianópolis, se não é pelo amor, é pela dor. Né? Não é isso? Dona Maula falava muito isso? Não é pelo amor, é pela dor. Eu estou procurando aqui aquele versículo, não sei se está em Salmo ou Provérbio, eu tenho marcado aqui que foi-me bom. É Salmo 119. Foi-me bom passar pela. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É o Salmo 119, 71. A tragédia potencializa a graça. Eu até coloquei esse comentário. Salmo 119, 71. É bom passar pela aflição, porque aí você aprende os decretos. Agora você vai me procurar, né, filho? Agora que o bicho está pegando o seu lado. Porque o homem, a tragédia realmente é porque o homem cai do altar dele, ele vê o quanto que ele é frágil e incompetente. O homem se acha. Assim, o homem se acha, ele se acha Deus. Né? Ele foi contaminado por essa ideia. Pelo fato de ele poder pensar, estudar, ter inteligência e tudo, saber. Esse dia é difícil. Qualquer coisinha a mais que a gente faz, a gente pensa, nossa, como eu sou inteligente. E se a gente for olhar de uma maneira mais. Não pode ser igual a Amã, tem que ser igual o Mardoqueu. Tinha que vestir de saia. E se a gente olhar mais amplo, a gente vai ver que tinha um melequezinho de nada, uma ameba de nada. Entendeu? Infelizmente o ser humano é tão medíocre, né? Qualquer coisinha pouca se acha. Medíocre é uma boa palavra. Que assim, umas coisas tão insignificantes, mas que a pessoa fica vaidoso. E existe ainda a contrapartida, que se você vê aquele negócio, o jardim do vizinho mais florido, se o outro tem um pouquinho a mais, uma florzinha a mais, você já fica assim, poxa vida, eu estava tão feliz na minha soberba que ele já fica enciumado, é igual Lúcifer, né? Aquele sentimento de insaciável. Então a maldade não está em Deus, está no homem. Sim, claro. Por isso Deus tem que agir. As ações dele são ações de amor. Então vamos lá aos versículos que falam que um dia essa dispersão vai acabar. Deuteronômio, espero que 30. A placa está caprichada, luminosa, com florzinha. Pode pôr uns amarelinhos aí nos meus, nas margaridas. Providencial. É mais bonito. Então vem 1 minuto. Deuteronômio, espero que 30, versos 3 a 5 diz o seguinte. Então, esse versículo eu gosto. O Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Isso. E se compadecer, esse tem na caixinha de promessas. E se compadecerá de ti. O Apocalipse 9,6 não tem não. E se compadecerá de ti. E te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado.
Senhor teu Deus. Esse é o pacto palestino. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntarão o Senhor. Vai buscar lá na ilha, lá de Tonga-Bronga, lá no Jamão. Lá daquela ilha que eu falei que eu não lembro o nome. O Clipe vai tirar o passaporte, né? E te tomará de lá. Vai conseguir o visto. O Senhor Não, teu mas Deus. Quem ia fazer isso? Mas aqui os anjos do Senhor vão ser espalhados. Lembra de Apocalipse? Mas tem várias formas que nós vamos estudar. Vai vir de carroça, vai vir de patinete, vai De vir avião. de skate, avião, não sei se vai ter, mas vai vir de tudo quanto é jeito. E o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Aí de Eufrates ao Egito. Nós vamos ver isso. E te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Isaías 11:12. Naquele dia, essa expressão técnico-escatológica naquele dia é uma expressão que começa na metade da tribulação e termina com a passagem dos céus e da terra. É Zacarias Sempre que usa esse 14, termo. 4, naquele dia seus pés estarão Sim. imundos. Tem N eventos e profecias dentro desse período. Metade da tribulação, 3 anos e meio, 75 dias e mais 1000 anos, e particularmente eu penso em mais 3 anos e meio. Então é um período amplo aí de 1007 anos e 75 dias, por baixo. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar, para resgatar o restante do teu povo, do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar, é nós. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Já em Isaías 27:13 é profetizado o seguinte: e será naquele dia que se tocará, é o chofar, é o berrante, boi, né? É o berrante. Trombeta nas escrituras, dentre outros significados, tem o significado de ajuntamento. Até bicho, né? Na roça aí, Já que nós somos no ovelha, Pantanal. vamos ser chamados igual ovelha, No Pantanal lá, quando o cara toca o berrante, os bichos já sabem. Está na hora de sair do pasto e recolher. E a gente sabe, Ezequiel 36. Nós somos ovelhas, né? Também. Aí já é João 10. Tem até uma música que fala, de ovelhas do teu pasto, não tem? Mas Essas músicas falta um antigas minuto. são Você mostrar a placa, 1 minuto atrasado. Você tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos, perambulando pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir. O retorno da diáspora. Quando está em pretinho assim é porque não tem no versículo, né? É uma inserção. E God bless you. É que quando eu dou espirro eu falo isso. E adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aí na semana seguinte, quinta-feira, se chegar quinta-feira que vem, né? Que pode tocar uma outra trombeta e nos ajuntando e convocando, nós vamos dar prosseguimento à leitura dos versículos que dão embasamento escriturístico para que possamos afirmar que Israel vai ser reunido. E depois nós estudarmos a reunião, aí nós vamos estudar a vitória sobre os inimigos. E depois nós estudarmos a vitória sobre os inimigos, nós vamos ver a bênção material.